Olá pessoal, sou o Tomil da Nippon Bonsai e hoje a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas, algumas dicas práticas, né, de como estar utilizando e para que serve. Bom, então inicialmente eu gostaria de estar mostrando para vocês essa ferramenta que é um alicate numa forma côncava, né, e de corte lateral, tá bem? Para que ela serve? Muito bem. Alguns galhos que você tem na tua planta, ela precisa de ser retirada por uma questão estética e que você não precisa dela estar ali. Então, o que nós utilizamos? Nós utilizamos esse alicate como um mecanismo de roda para determinadas estruturas que você não precisa de estar lá, tá? Como ele tem esse corte lateral e é de forma côncava, na hora que você corta esse galho, ele mantém um corte profundo na base do seu tronco, né? Fazendo com que a cicatrização desse tronco seja eficiente e feche de forma adequada, dando uma estética bonita para o seu tronco, ok? Como que a gente utiliza esse alicate? Sempre com a linha do corte, né? Essa linha na mesma linha da passagem da seiva. Então nós vamos com o alicate no seu feixe, né? Nessa linha nós vamos na mesma linha de passagem da seiva, paralelo a ela, ou seja, vamos aqui na base, vamos cortar aqui, tudo bem? Então, se vocês observarem aqui, o feixe da seiva passa nessa linha, então nós cortamos na mesma linha, e essa cicatriz vai fechar com o tempo, tá? Então, por isso que este alicate ele é insubstituível, ele tem uma função muito importante que é o corte côncavo. Bom, uma outra ferramenta que a gente usa bastante são as tesouras, né? Então nós temos tesouras para as podas mais delicadas, né? Como esses galhos pequenos aqui, certo? Que estão aqui já secando e tal, nós vamos estar desbastando ela, né? Uma tesourinha simples, delicada, para galhos finos. Para galhos mais grossos, algumas vezes nós temos que utilizar então o alicate, tá bom? Para que a gente consiga fazer podas dentro de uma copa muito longa, muito grande, né? Então vamos com uma tesoura com um bico mais longo, para que você consiga entrar lá na copa, tá certo? Então é uma outra modalidade também de tesoura, né? Com aquelas tesouras, as tesouras não precisa necessariamente ser nessa angulação, mas as tesouras mais longas, com um cabo mais longos, que você vai entrar na copa dessa forma, tá bom? Então, as tesouras também são muito importantes para o nosso trabalho no bonsai, tá? Nós temos também as tesouras mais robustas, né? Que são para cortar galhos mais grossos, mas também os trabalhos de poda de raiz. As raízes também a gente precisa trabalhar elas e podar. Então você precisa também de uma tesoura mais forte, né? Este alicate, a gente chama alicate de Jin, ela serve para nós trabalharmos os troncos, para fazer os trabalhos de Jin e Shari, ou também para trabalharmos com o arame, né?
Então, numa próxima aula, nós vamos estar falando sobre aramação e neste momento a gente vai estar mostrando como utilizar o alicate de giz. Nós também temos os alicates de arame, ou seja, toda vez que você vai fazer uma aramação, você precisa, esse arame aqui é um arame de alumínio, né? Pode ser de cobre também, mas nós precisamos que tenha um bom corte, né? Uma força na ponta dela. Então, esse aqui é a tesoura de alumínio, de arame. Nós temos outra modalidade de tesoura também, mas esse aqui de arame, só que são para arames mais finos, tá? A gente não conseguiria cortar com esta aqui, né? Mas aqueles trabalhos em que você precisa aramar pequenos galinhos, etc., seria bacana você ter essa tesourinha também aqui, bem fácil, né? Bem resistente, ok? Então esse também é um outro material. Nós temos também essa ferramenta que na realidade é tipo uma faca, né? Que você utiliza para trabalhos na madeira, para fazer gin, para limpezas e principalmente quando você está trabalhando com um junípero que você precisa desbastar, né? Fora que ele tem um corte muito preciso e algumas vezes para enxertia você precisa realmente deixar aquela parte do enxerto muito bem, um corte muito bem definido, sem estar macerado. Então ela é um bom material também para esse tipo de trabalho. Nós temos também este desfolhador, né? Vamos supor, eu estou ali com uma folha, uma copa, eu quero tirar as folhas. Então nós vamos tirando as folhas com esse material aqui também. Enfim, nós temos uma infinidade muito grande de ferramentas, né, que são utilizados para trabalhos mais grossos e mais pesados. Por exemplo, nós temos ferramentas desse porte aqui, alicates, né, maiores. Então, vamos supor, você tem uma planta maior, então você vai ter que trabalhar com a proporção do galho, porque senão, se você utilizar alicates menores, né, para galhos maiores, você pode estragar o seu alicate. Então você precisa, esse galho é muito grosso para eu cortar aqui, então eu não vou conseguir cortar, ele é muito grosso, então eu teria que ter o quê? Uma ferramenta adequada para o seu trabalho, tá bom? Então essas são algumas dicas que nós temos. Principalmente eu quero enfatizar que algumas vezes você consegue adaptar a sua ferramenta, mas algumas delas são muito difíceis de ser adaptadas, ok? Principalmente os alicates. Esses, infelizmente, elas são essenciais para o trabalho no bonsai, né? E eu daria uma dica: se você for começar, comece com a compra de um alicate ou bola, né, ou côncava, ou uma lateral, ou duplo côncava, que você não vai se arrepender. Então essa é a dica da Nippon Bonsai hoje, e nós vamos estar aí numa próxima edição falando sobre aramação. Até mais!